Olha, nós não podemos reclamar de Deus. Tem pessoas que vivem chiando no ouvido de Deus. Eu acredito que alguns de nós, Deus já faz assim. Lá vem ele com a mesma história. Lá vem ela com a mesma história. Prosperidade, saúde, depende muito mais de você do que de Deus para você. Porque o seu futuro pode até ter sido escrito por Deus, mas é definido pelas suas escolhas. E não é futuro, como já ouvimos aqui no singular, mas é futuros. Porque cada escolha nos dá acesso a uma porta. E talvez não é a porta que eu teria que abrir. Por isso que quanto mais temor, quanto mais santidade, santidade não tem nada a ver com usos e costumes, santidade tem a ver com um estilo de vida voltado para o que você descobriu que Deus te fez para ser. Porque a palavra grega é agiô, que quer dizer separado. Eu fui separado para quê? Eu fui separado para estar aqui ensinando. Então eu tenho que ter um estilo de vida que represente aquilo para o qual eu fui chamado. Isso é santidade. Então eu não posso me contaminar com coisas que vão denegrir a minha postura, o meu procedimento naquilo para o qual eu fui chamado. Isso não quer dizer que eu não vou ter erro, isso não quer dizer que eu vá fazer escolhas erradas, isso não quer dizer que eu seja perfeito, mas eu tenho que caminhar rumo à maturidade em cima daquilo para o qual eu fui chamado. E o norte para isso é temor, princípio e valores. Deus, na verdade, Ele está formando uma família na terra. E a cada dia Ele agrega cada vez mais. Daqui a pouco nós temos pessoas que estão entrando na família de Deus. Porque determinaram, escolheram, por meio de uma simbologia batismal, falar para o mundo. Nós estamos morrendo para essa escola. E por meio dessa atitude nas águas aqui, nós estamos sendo matriculados em outra escola. Era isso que o batismo significava naqueles dias. É entrar na escola de Jesus, na família de Jesus, no corpo de Cristo. O batismo é a entrada no corpo de Cristo, a Santa Ceia é a permanência no corpo de Cristo. Quando eu me batizo, eu estou entrando na família de Deus. A propósito, desde que você se batizou, o que vem sendo mudado em sua vida? Se você anda com Jesus e se você fala com Jesus, você tem que se parecer com Jesus. Se parecer com Jesus não significa acertar todas. Se parecer com Jesus significa, quando eu erro, eu dou um passo para trás. Eu cumpro um princípio que Jesus deixou: arrependimento, perdão, restituição. Precisamos de organizar o nosso interior. O nosso grande desafio é ter dependência, confiança e conhecimento sobre Deus, para revestir a nossa estrutura mental e fazer as escolhas que Jesus faria. Quanto mais você entende a palavra de Deus, e tem hora que você vai ter que abrir mão de entender, quanto mais você entende a palavra de Deus, mais você se equipa. Você só pode se defender com aquilo que você entendeu da palavra de Deus. Você só pode provar de uma vida abundante nas áreas em que sua mente é renovada.
Eu quero uma mudança nessa área. O que você está buscando dentro da palavra de Deus entender para ter uma atitude e mudar essa área? Nem tudo que você pensa vem de você. E às vezes você está mordendo muita isca, achando que esse pensamento é seu. Sabe o que muda entre uma pessoa e outra? Não é porque um é mais capaz e o outro é menos capaz. Mas é o sistema operante de crença. Deus te deu um cérebro como me deu um cérebro. O tempo que eu gasto para desenvolvê-lo vai definir onde eu vou chegar. O que você gasta para o seu cérebro vai definir onde você vai chegar. Quanto mais você investir no desenvolvimento da sua estrutura, em todas as esferas, de todos os assuntos, quando você lê a Bíblia muitas vezes, você vai começar a entender de muitos assuntos, sem ter estudado alguns assuntos. Por quê? Porque a Bíblia é a base. A Bíblia é o alicerce. A Bíblia é o cérebro de Deus. É como Deus pensa. Entende? A renovação da mente de Deus, vamos colocar assim, é toda assistida, vivida e apresentada por meio de Cristo. Cristo, ele faz a tradução da antiga aliança para a nova aliança. Paulo faz a tradução do evangelho dos judeus para o evangelho dos gentios. Paulo apresenta maneiras para que nós vivamos o evangelho que jamais entenderíamos sem conhecer a cultura judaica. Então Paulo, ele fala de coisas, ele traduz coisas para que os gentios tenham acesso a uma vida com Deus. Então você tem que mergulhar nas cartas às igrejas. De Romanos a Apocalipse, você tem que estudar tudo. Eu costumo dividir o seguinte: de Gênesis a Malaquias é a lei. Os 4 evangelhos é o cumprimento da lei em Cristo. Mas de Atos a Apocalipse é uma vida no Espírito. Então você quer ter uma vida no Espírito ou quer ter uma vida religiosa? Então você tem que mergulhar nas Escrituras. Quando as pessoas me procuram para que eu as ajude, uma das primeiras coisas que eu faço com elas é colocar essa pessoa em contato com a Bíblia. Porque eu vou te falar, eu nada tenho do que do céu não me seja dado. Assim como a minha mente foi revestida e eu consigo identificar muitas coisas, me defender de muitas coisas por meio do entendimento da palavra, eu tenho que levar as pessoas a essa relação com a palavra, para que ela gere o relacionamento dela com Deus, e não dependa de mim. Nós temos que formar discípulos e não parasitas. Então a gente tem um acompanhamento até que a pessoa comece a andar com as próprias pernas naquela área que ela está com dificuldade. Agora, se ela não gastar tempo, não tem santo na terra que consiga dar jeito. Vai ficar gastando dinheiro com cursos e cursos e cursos, palestras, palestras e palestras. Gente, você tem o mesmo espírito que estava sobre Daniel. Qual a diferença entre você e Daniel? Cultura. E cultura pode ser desenvolvida se nós estudarmos. Não existe diferença entre nós diante de Deus. Existem roteiros diferentes. O meu roteiro é diferente do seu. Como você gasta seu tempo? Vai definir o que você vai produzir.